Se tu acha errado um homem ficar com várias mulheres e se tu tá esperando tu se apaixonar por alguém pra que tu fique com essa pessoa, esse vídeo aqui é pra ti. De um ponto de vista mais intuitivo, essa prática de tu só ficar com uma guria caso tu realmente se apaixone por ela e goste muito dela, pode parecer algo legal, pode parecer um valor muito bom sendo um homem. Mas se tu nunca foi de ficar com muita gente, se tu de repente nunca ficou com uma guria ou só beijou uma ou duas e tal e nunca partiu a nada mais do que isso, na realidade não é necessário que tu faça isso e não é bom que tu faça isso sendo um homem. Eu te digo isso porque quando tu é um homem que nunca se relacionou com muitas mulheres, ou talvez com nenhuma, e tu usa essa prática de não, eu vou esperar a mulher certa, eu vou esperar a mulher que vai chegar e vai fazer eu me apaixonar por ela para que eu fique com ela, tu tá só se escondendo atrás de uma máscara de um cara confiante, mas na realidade tu é um cara medroso com ansiedade social e com medo de falar com mulher. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo e de te alertar sobre isso por conta de uma história pessoal minha que eu vou te contar agora. Um dia desses eu tava na aula e a gente tava conversando com um amigo nosso que não é um cara muito atraente, ele é tipo, ele é meio baixo, é gordinho, nunca ficou com muitas gurias, mas é um cara muito engraçado. Então a gente ali é muito amigo dele e tal, a gente sempre brinca com ele. E ele tava contando, ele tava nos mostrando alguns prints sobre uma guria que ele queria ficar, que era amiga dele, que ele queria ficar com ela. E ele tava nos mostrando as conversas com ela, de vez em quando ele dava um pouquinho em cima dela e tal, mas nada de chamar pra sair, enfim, nada mais pra frente. Até que em certo momento, quando ele tava mostrando as conversas, ele falou, tá, pessoal, aqui é o ponto principal do que aconteceu, que me deixou muito triste e tal. E ele mostrou uma parte da conversa em que essa guria começou a mandar prints dela conversando com outro cara pra ele, pra esse nosso amigo. Então ela tava, tipo, mandando esses prints pra ele de outros caras, tipo, dando em cima dela pelo Instagram e falando, ah, o que que eu respondo aqui, não sei o que que tu acha que eu devo falar? Então esse meu amigo meio que, tipo, caiu na friend zone, assim. Então quando eu percebi que era por isso que ele tava muito triste, porque essa guria tinha meio que dado um fora nele, sendo que ela nem, no caso, tava ficando com ele ou algo do tipo, mas ele tinha tomado esse fora, eu entendi uma coisa que é muito importante e que eu nunca tinha realmente me dado conta, nunca tinha tido esse estalo e essa ideia. O ponto mais importante de tu não ficar só com a guria que tu te apaixona, de tu não ficar só com uma mulher a cada, porra, 3, 4 meses, mesmo tu podendo ficar com mais gente, é que quanto maior a expectativa, maior também é a queda. Então quando tu pensar, ok, beleza, eu vou tomar esse ideal pra mim, eu vou ficar com esse princípio de que eu só quero ficar com a mulher que eu me apaixone por ela antes de que a gente comece a ter alguma coisa, construir uma história, um relacionamento. Ok, beleza, é assim que eu sou agora. Quando tu toma isso pra ti, é normal que então tu fique com poucas mulheres. E quando isso acontece, tu coloca muita expectativa numa mulher que tu nem sabe se é tão boa assim. Então tu fica com aquela guria a cada 3 meses. Ela é, sei lá, uma amiga tua de infância. Ou é alguém que tu começou sendo amigo e tu já tá sendo amigo há muito tempo. E quando tu começa a investir nela, ela já não te vê mais como um potencial relacionamento, como um cara que poderia ficar com ela, mas sim como realmente um amigo, que é o que vocês são. E o que acaba acontecendo é exatamente isso. Tu não consegue ficar com essa mulher porque ela já te vê como um amigo. E como tu colocou muita expectativa nela, como tu pensou, bah, não, é essa daqui é a guria que eu quero namorar, e tu te criou esse continho de fadas na tua cabeça, quando ela não quer ficar contigo, a tua queda é muito maior. Se tu tá nessa jornada de desenvolvimento pessoal e tu quer se tornar um cara mais masculino, então tu deve entender também que mulheres são muito atraídas por caras que conseguem comandar as coisas quando as coisas precisam ser comandadas. Então, por exemplo, se a tua namorada quer sair pra algum lugar, ela pode até te dar a ideia, mas quem deve marcar é tu, quem deve comprar os ingressos para um lugar, quem deve marcar uma reserva para um restaurante, é tu que deve fazer, e não ela. Ela pode no máximo dar a ideia, mas é tu que tem que se mexer em relação a isso. Então, quando esse tipo de cara não tem nenhuma experiência amorosa com uma mulher e quer que a primeira mulher que ele fique já seja a namorada dele, seja a futura mãe dos filhos dele, ele cria toda essa historinha bonitinha, ele acaba às vezes pecando, cometendo erros com mulheres boas. Porque ele não consegue ser um cara com um pulso firme, ele é às vezes um cara muito passivo, um cara que ainda é muito filhinho de mamãe, um cara que é muito criadinho ali pela vovó, e ele acaba errando com essa mulher, ele acaba sendo um cara meio afeminado. O problema de tu ser um cara que usa essa desculpa de que tu só quer ser o cara ali que fica com a mulher caso tu se apaixone por ela, é o fato de que isso se torna algo paradoxal, tendo em vista de que tu é um cara que tem ansiedade social, por exemplo, um cara que não consegue falar com mulher. Porque quando tu toma esse ideal pra ti de que tu quer ser esse cara, tu tem que então se permitir falar com mais mulheres, porque tu deve conhecer mais mulheres, tu deve ter uma rede maior ali de amizades femininas, por exemplo, para que tu consiga se apaixonar por alguma delas. Já que se tu, por exemplo, tem só uma amiga mulher e tu pensa que tu quer ficar só com a mulher que tu se apaixonar, pode não ser essa tua amiga. Então tu tem que conhecer muitas mulheres. Pode não ser a tua segunda amiga, pode não ser a terceira, pode não ser a quarta. Tu tem que ter no mínimo várias amigas, né? Já que tu é esse cara que só quer ficar com a mulher que tu se apaixonar, então tu tem que conhecê-la antes. Então tu, por exemplo, por ser esse cara reprimido na masculinidade dele,
não chega numa guria bonita que tu vê em algum lugar. Tu tá andando no shopping, tu tá indo comprar alguma coisa, tá com um amigo teu e tu vê aquela guria bonita. Tu não chega nela, porque a primeira mulher que tu ficar, tu quer que seja a mãe dos teus filhos. Então, aquela guria bonita que tu viu em algum lugar não é uma opção pra ti. Porque tu tá colocando um propósito, tá tentando colocar um peso maior em algo que não tem todo esse peso que tu leva. Não é tão importante pra uma mulher, por exemplo, com quantas mulheres tu já ficou ao longo da tua vida. É na realidade muito bom pra mulher que tu seja o tipo de cara reformado. Tu é o cara que ficou com muitas mulheres, tu é o cara que já teve relacionamentos passados, mas que agora tu entendeu que tu quer uma mulher séria pra ficar. Tu quer uma mulher feminina, tu quer uma mulher que vai gostar de ti, e tu quer ser o cara que vai conseguir tocar o relacionamento, que vai conseguir dar um propósito à relação, o cara que vai ter pulso firme pra fazer as coisas, o cara que vai ter um propósito pra vida dele, e tu só consegue ser esse cara caso tu se permita ficar com mais mulheres, caso tu se permita conhecer mais mulheres, que tu pare de ter ansiedade pra falar com ela. Uma mulher precisa de um homem decidido, forte, corajoso e que não se deixa levar pelas emoções. Se tu nunca ficou com uma mulher na tua vida e tu quer que a tua primeira mulher seja tua futura esposa, tu provavelmente não vai ser nenhuma dessas 4 coisas que essa mulher que tu quer ficar precisa. Toda essa construção social que foi colocada em cima dos homens de que tu não pode se sentir, tipo, sexualmente atraído por uma mulher porque isso seria objetificar ela ou algo do tipo, isso é literalmente estranho. Isso só te faz se reprimir na tua própria masculinidade e acabar sendo esse cara que tá esperando até hoje encontrar a princesa encantada dele, mas que na realidade não ficou com nenhuma guria ainda e já tá fazendo, tipo, 16, 17 ou 18 anos e é um cara sem papo, um cara que não consegue falar com mulher. Então eu não tô querendo te dizer, eu não tô querendo te passar a visão de que tudo é preto no branco. O que eu tô querendo te dizer é que entre o preto e o branco existem vários tons de cinza. Então esse cara que eu quero que tu seja, que é entre um extremo e outro, é o cara que se permite ficar com as mulheres. É o cara que se vê uma mulher bonita em algum lugar, na academia, ali na rua, e é uma mulher feminina, uma mulher que combinaria com ele, ela é jovem igual tu, que tu se permita ficar com ela, que tu tente ficar com essa mulher, que tu chegue nela, que tu aborde ela, que tu não entenda que, tipo, sei lá, tua castidade, tu não beijar muitas mulheres é um fator atraente pra uma mulher, ou que isso seria bom como um valor pra ti, porque é um valor raso, é algo que não tem muito princípio, é algo que não tem um propósito grande. Tu só se esconde atrás dessa máscara porque, como eu te falei, tu é um cara inseguro, um cara que acha que não consegue ficar com mais mulheres do que tu realmente consegue, um cara que não quer se desenvolver mais. Então, se tu tá se desenvolvendo e tu tá se tornando e tu quer se tornar um cara mais masculino, então não tem nada que te prive, nada que não te permita de ficar com mulheres femininas. Caso tu não consiga ter um relacionamento com elas, isso vai te gerar no mínimo experiência, para que então no teu próximo relacionamento que tu tiver com outra mulher feminina, que tu consiga aplicar isso, que tu consiga aplicar o que tu entendeu no teu outro relacionamento nesse. Quando eu digo que tu não deve ser o cara que fica com muitas mulheres, mas sem pensar se elas são boas ou se não são só por ficar, isso realmente é estranho, isso é só tu se deixar levar pelo carnal. Isso não te ajuda nem com outras mulheres, porque se tu quer encontrar uma mulher feminina, não adianta tu ficar com aquela guria masculina, estranha e, sei lá, não binária, e achar que aquilo ali vai te dar alguma experiência. Aquilo ali não te ajuda com uma mulher feminina de verdade. Aquilo ali vai ser só um número a mais, só uma guria a mais que tu ficou. E não algo que realmente vai te ajudar. Tu só testa ficar com mulheres femininas, mulheres de valor, ficando com outras mulheres de valor. Então para de ser esse cara que acha que é, tipo, descolado de algum jeito, que se acha, tipo, muito legal por, não, eu não fico com nenhuma guria, eu só quero ficar com a futura mãe dos meus filhos. Isso não é nada legal. Isso não é atraente pra mulheres, não faz nenhum cara ter mais respeito por ti. Isso na realidade só te priva de oportunidades que tu poderia ter. Imagina se tu tendo esse valor vazio dentro de ti, então aquela guria bonita que tu viu na academia, aquela guria que parecia feminina, que se vestia bem, que tinha um cabelo muito bonito, que tinha um corpo muito bonito, era perfeita pra ti. E tu escolheu não falar com ela, imagina se aquela guria era a futura mãe dos teus filhos. E tu arruinou esse segmento da tua vida, essa parte que tu poderia seguir, poderia ser uma mulher perfeita pra ti, mas tu não quis ficar com ela porque tu tem esse valor vazio, porque tu é um cara que se esconde dentro dessa casca de parecer muito confiante porque não fica com as mulheres, mas na realidade tu só é um cara que tem vergonha de falar com ela. Então, se tu é um homem de verdade, começa a seguir as dicas que eu tô te passando e entende que esse valor não é algo aplicável pra tua vida, não é algo que vai te ajudar. E se tu gostou do que eu te falei, eu tenho mais vídeos como esse aqui no canal, eu vou estar em breve lançando um curso sobre relacionamento e desenvolvimento pessoal sendo um homem. Tem aqui na descrição também meu Instagram, se tu tem alguma sugestão de vídeo que eu faça, pode comentar também.